sou obreira há 23 anos e alguns dias atrás eu comecei a sentir muitas dores, né, no meu abdômen, na minha barriga, onde eu achei que fosse algo que eu tivesse comido, que tivesse feito mal. E além das dores, eu comecei a ter sangramento. Foi aonde eu retornei no médico. E o médico me encaminhou automaticamente para um especialista, porque o sangramento já estava muito grande. E esse especialista, ele não perdeu tempo, ele fez uma bateria de exames, inclusive uma colonoscopia, onde foi feito um exame detalhado do meu intestino. E aí foi mandado o resultado para a biópsia e veio a confirmação que eu estava com a doença de Crohn. Essa doença ela é uma doença autoimune, ela vai destruindo, né, as paredes do intestino. E o médico foi bem claro para mim, não existia outra solução porque ela não tem cura. Então, assim, ou ela poderia a qualquer momento, essa inflamação, perfurar a parede do intestino, eu tenho uma hemorragia interna e vir a óbito. Ela pode também se transformar num câncer rapidamente devido à inflamação, que é muito constante dentro do intestino. Então, ali começou a minha luta. As dores, elas eram muito intensas. Essa doença, ela não tem cura, mas ela tem uma medicação que ela pode vir a amenizar essa inflamação, né? Só que essa medicação, o médico foi bem claro, ela custa em torno, cada aplicação, de 8 a 10 mil reais. E, na verdade, não é uma cura, é uma tentativa de barrar essa inflamação. Então, o médico disse, olha, não tem jeito, você vai ter que aprender a conviver com essa doença, você vai ter que aprender a lidar com isso. Sua vida não vai ser mais uma vida normal, porque tudo vai depender da sua alimentação, daquilo que você consome, do grau que está a inflamação. E detalhe, a sua inflamação está no grau 3, ela está num grau muito forte. Então, assim, naquele momento, eu saí do consultório triste, né? Porque eu fiquei pensando, eu sou mãe, eu falei, como que vai ser daqui para frente, né? O que eu vou fazer com essa doença? E chegou um ponto de eu ir no banheiro, ter muito sangramento e começar a sair pedaços, como se o meu intestino ele estivesse se desfazendo. Então, todas as vezes que eu via aquela situação, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, né? Comecei a ficar muito debilitada, porque ela é uma doença que não dá fome, você perde completamente o apetite. É como se eu estivesse a todo instante cheia, a barriga muito inchada, até de tocar, as dores elas eram muito fortes. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Foi quando eu comecei a agir a minha fé. Usava a água do tratamento, ungia, meu esposo ungia todos os dias o meu abdômen. Então, a partir dali eu entendi, eu precisava agir contra aquela doença. Eu não podia deixar ela ser mais forte que eu. E eu não aceitei, né, aquela situação de estar com uma doença que não tem cura, de modificar toda a minha vida em prol daquela doença. Estava na época da Fogueira Santa, agora do Monte Carmelo. E cada palavra que eu ia ouvindo, aquilo foi me fortalecendo espiritualmente, né? Eu ainda via as dores, ainda via a inflamação, ia no banheiro ainda com muito sangramento, mas fisicamente eu estava debilitada, mas espiritualmente eu fui me fortalecendo. E uma palavra o pastor falou, que Elias ele estava entre dois senhores, mas ele tinha certeza que o Deus dele era que traria a solução. E eu agarrei essa palavra. Falei, meu Deus, então é isso. Eu só tenho o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer tudo e qualquer situação mudar. Foi aonde eu comecei a seguir a minha luta espiritual. Eu guardei os exames que constatavam essa doença para mim não ficar vendo. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu já não olhava mais para aquela situação, né? As dores que eu sentia, eu ignorava. Trabalhei normalmente nas reuniões, muitas das vezes até com dores, mas eu precisava fortalecer a minha fé. Foi onde eu comecei a minha batalha. E quando eu peguei aquele envelope, quando eu subi no altar, Deus ele falou comigo, né? Eu precisava estar totalmente na dependência de Deus. Então eu peguei os valores que seriam desse medicamento, né, em torno de 8 a 10 mil reais seriam os valores do primeiro medicamento, que seria uma tentativa, né, de barrar aquela inflamação. E eu falei, não, eu não preciso de um medicamento. Se eu tenho um Deus tão grande que tudo pode, então eu vou colocar a minha vida na dependência de Deus. E foi isso que eu fiz. Durante esse mês eu não quis pagar conta, eu não paguei nada
eu simplesmente coloquei tudo no altar. E foi onde eu falei, meu Deus, aqui eu entrego tudo, não só o meu voto, mas aqui eu entrego os meus medos, as minhas preocupações, tudo aquilo, o meu futuro, eu coloco nas mãos do Senhor. E quando eu desci daquele altar, eu já desci com a certeza de que eu estava curada. Até o incômodo que eu sentia quando eu desci do altar, eu já não sentia mais. Então eu retornei ao médico e o médico ficou assim impressionado. Ele falou, não tem como, né? Com a doença que você estava, no estado que você estava, você não ter mais nem as dores, nem a diarreia, você não está sentindo nada. Ele falou, você fez algum tipo de medicação, usou? Falei, não, doutor, nenhum tipo de medicação, né? Eu tenho certeza que foi Deus. Ele falou, então, só pode ser algo divino mesmo, porque não tem como. Eu mesma examinei você. Se tivesse sido um outro médico que estivesse examinado, eu diria que ele errou. Mas foi eu mesmo que te examinei e verifiquei o grau de inflamação que você estava. E não tinha possibilidade de você estar assim. Falei, doutor, foi Deus. E ele falou, então, foi algo divino. Eu fui curada completamente, não tenho sentido mais nada, me alimento normalmente e estou bem. De lá para cá, Deus fez um milagre acontecer. Então, a gente entende que tudo é possível ao que crê. A partir do momento que a gente coloca a nossa fé, a gente ignora o sentimento, ignora aquilo que os nossos olhos estão mostrando e a gente passa a enxergar pelos olhos da fé e deposita em Deus toda a nossa confiança, não tem como Ele não nos responder.